principais líderes de ambos os lados do corredor estão trocando farpas. Isso depois que os republicanos do Senado bloquearam o projeto de reforma eleitoral dos democratas, dizendo que ele infringe os direitos do Estado de disputar as eleições. Mas os democratas não estão desistindo. Eles dizem que isso é apenas o começo. Um juiz federal decidiu que os manifestantes do Black Lives Matter não podem processar o ex-presidente Trump, o ex-procurador-geral William Barr ou outros funcionários do governo Trump. O grupo, apoiado pela American Civil Liberties Union, argumenta que o governo violou os direitos dos manifestantes durante as manifestações do Black Lives Matter. E quanto aos temores sobre a inflação, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, admitiu em seu depoimento ao Congresso na terça-feira que há alguma inflação, mas junto com os bancos centrais, ele disse que o aumento está vinculado à reabertura econômica após o bloqueio do ano passado. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar com o projeto de reforma da votação apelidado de For the People Act, ou Ato para o Povo. Os republicanos do Senado bloquearam o projeto usando a obstrução. A votação de 50-50 na linha do partido ficou aquém dos 60 votos necessários para fazer avançar o projeto. Agora, os principais líderes de ambos os lados estão trocando farpas. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse palavras fortes a seus colegas republicanos. Ele falou: há uma podridão no centro do Partido Republicano moderno, acrescentando: isso envenenou nossa democracia, corroeu a fé em nossas eleições, que é tão prejudicial ao futuro da fé que as pessoas precisam ter nessa democracia. Enquanto isso, os republicanos argumentaram que o ato para o povo infringe os direitos do Estado. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse: o que realmente se trata é de um esforço do governo federal para assumir a forma como conduzimos as eleições neste país. A Constituição dá às legislaturas estaduais o poder primário de conduzir as eleições. McConnell também disse que não há base racional para uma tomada federal de todas as eleições dos 50 estados. Ele disse: o povo americano pode estar aliviado devido ao fato de o governo federal, pelo menos nesta área, não expandir e suplantar os estados que estiveram envolvidos na realização de eleições ao longo da história no nosso país. Os democratas se uniram a favor da votação após obter o apoio do senador Joe Manchin, da Virgínia Ocidental. Eles pressionaram pelo projeto como uma forma de conter os esforços dos estados republicanos para restringir o acesso ao voto. A vice-presidente Kamala Harris disse que o direito de voto não é uma questão de direita ou esquerda, mas de uma preocupação americana, dizendo: isso é sobre o direito do povo americano de votar sem restrições. E em meio a apelos para acabar com a obstrução, McConnell se manteve firme dizendo: o Senado é apenas um obstáculo quando a política é falha e o processo está podre. A votação está gerando novos apelos de alguns democratas para repensar essa regra. O procedimento de 60 votos pode ser a próxima batalha. Tanto o senador democrata moderado Manchin quanto Kyrsten Sinema sinalizaram que não concordam com a remoção da obstrução. Biden também indicou antes que ele apoia a manutenção da obstrução. Com os democratas controlando as casas do Congresso e a Casa Branca, a obstrução é a única ferramenta que os republicanos têm para influenciar ou bloquear a legislação. Ela é a única coisa que impede os democratas de aprovar toda a sua agenda sem nenhum voto republicano. A obstrução requer 60 votos para encerrar o debate do Senado, então pelo menos 10 senadores republicanos precisam se juntar a todos os democratas para aprovar a maioria dos projetos. Agora, quanto ao projeto de lei de quase 900 páginas, o For the People Act, ele expandiria o registro eleitoral, exigiria 15 dias de envio pelo correio e votação antecipada e eliminaria os estados de remover eleitores dos cadernos eleitorais. Agora, enquanto o Capitol Hill debate os direitos de voto, o que dizer do povo americano? Uma pesquisa recente da Universidade de Monmouth concluiu que o projeto eliminaria várias questões apoiadas por muitos americanos.
Por exemplo, o Ato para o Povo eliminaria os requisitos de identificação do eleitor, que é apoiado por impressionantes 80% dos americanos, de acordo com a pesquisa. Outras áreas, como o voto pessoal, é apoiado por 71% dos americanos. Mas a votação por correspondência vê um forte contraste entre os republicanos e democratas. A maioria dos democratas apoia a votação pelo correio com 84%, enquanto apenas 26% dos republicanos o apoiam. Apesar de a votação não ter progredido, os democratas dizem que isso não é o fim, apenas o começo. Schumer disse que essa votação foi o tiro de partida, não a linha de chegada. E agora, no tema das eleições, vamos tocar em um assunto que ganhou as manchetes no ano passado. Quando Trump removeu manifestantes da Praça Lafayette, ele enfrentou acusações por isso, mas agora um juiz federal indeferiu essas acusações. Um juiz federal decidiu na segunda-feira que os manifestantes do Black Lives Matter não podem processar o ex-presidente Trump, o ex-procurador-geral William Barr ou outros funcionários do governo Trump. O grupo, apoiado pela American Civil Liberties Union, argumenta que o governo violou os direitos dos manifestantes durante as manifestações do Black Lives Matter. Eles alegam que os policiais usaram gás lacrimogênio e outras medidas de controle de multidão para removê-los da Lafayette Square em Washington. Na época, a mídia alegou que Trump autorizou o uso das medidas para que ele pudesse tirar uma foto enquanto segurava uma Bíblia perto da igreja de St. John. Mas um relatório do inspetor-geral do Departamento do Interior desmascarou essa teoria. A política do parque esvaziou a praça para montar uma cerca após os tumultos e protestos na área. E eles só dissiparam a multidão depois de emitir 3 advertências. A juíza Dabney Friedrich rejeitou a maioria do caso e explicou que os policiais agiram por motivos de segurança nacional. Ela observou que a Praça Lafayette continua sujeita a restrições cada vez maiores que limitam periodicamente o acesso dos manifestantes à praça. E acrescentou que Washington e a polícia de Arlington podem enfrentar um processo por violar os direitos da primeira emenda do manifestante. O diretor regional do American Civil Liberties Union criticou a decisão, dizendo que ela proporciona muito poder ao governo federal. Agora, falando em polícia, há falta de mão de obra. Os principais distritos em todo o país estão lutando para encontrar novos policiais. A cidade de Nova York tem a maior agência policial do país e o porta-voz do departamento disse ao Epoch Times que eles estão com cerca de 1.500 policiais. As aposentadorias saltaram em 2019 para 2020. Isso porque o estado de Nova York proibiu os policiais de colocarem um joelho nas costas ou no peito de um suspeito como tática de contenção. Oficiais e especialistas criticaram a medida, dizendo que, na verdade, tornará as coisas mais perigosas. O Departamento de Polícia de Chicago também está com menos policiais. Dados do departamento mostram que Chicago perdeu cerca de 700 oficiais desde 2019. Chicago também está lutando para recrutar novos oficiais. Em 2019, foram contratados 459 oficiais. Em 2020, eles contrataram apenas 157. O presidente do Sindicato da Polícia disse ao Epoch Times que as principais fontes de tensão são a falta de respeito pela força, disputas salariais e carga de trabalho excessiva. O presidente da Associação dos Sargentos da Polícia de Chicago disse que faltam 100 sargentos na força. Além disso, eles são solicitados a supervisionar de 25 a 35 policiais durante longas horas sem dias de folga. E voltando para a costa oeste, quase 600 oficiais deixaram Los Angeles desde 2019. Isso se deve em grande parte ao congelamento das contratações do governo durante a pandemia e a decisão da cidade de cortar o orçamento em 150 milhões de dólares em meio a apelos para tirar o financiamento da polícia. Isso ocorreu devido ao fato da cidade ter tido um aumento de quase 40% nos tiroteios de 2019 a 2020. E em 12 de junho, os tiroteios aumentaram quase 60% em relação a esse período no ano passado. Agora, enquanto os departamentos de polícia lutam para encontrar novas contratações, vamos voltar para uma área onde os números crescentes estão alimentando preocupações e gerando debates sobre inflação. Os preços estão subindo? Alguns dizem que sim, observando o aumento dos preços da gasolina e dos alimentos e o custo da madeira serrada em disparada.
Mas a economia está a caminho de repetir a hiperinflação dos anos 70? De acordo com o presidente do Fed, Jerome Powell, isso é muito improvável. Powell testemunhou perante o Congresso na terça-feira. Ele admitiu que há alguma inflação, mas junto com os bancos centrais, ele disse que o aumento está vinculado à reabertura econômica após o bloqueio do ano passado. Ele citou fatores como passagens aéreas e preços da madeira que aumentaram na demanda. Ele disse que isso deve ser resolvido nos próximos meses. Isso aconteceu depois que o Fed forneceu um cronograma na semana passada para aumentos nas taxas de juros. Os bancos centrais projetam taxas mais altas até 2023, ou seja, um ano antes das estimativas anteriores. Mas por que em 2023? Porque 2023 é o ano no qual o Fed estima que a economia será forte o suficiente para lidar com o aumento das taxas de juros em todos os setores. Então, como tudo isso aconteceu? O Fed reduziu as taxas de juros para quase zero em março passado, após ter produzido fluxos de estímulo para ajudar a impulsionar a economia. Mas com todo esse dinheiro entrando, as preocupações com a inflação têm aumentado. Isso depois que os preços altos nesta primavera levaram às maiores leituras de inflação em anos. Powell reprimiu consistentemente esses temores, dizendo que o aumento da inflação é temporário. Na semana passada, ele reconheceu que a inflação pode acabar sendo mais alta e mais persistente do que esperamos. A projeção para 2023 é dos bancos centrais. Ela ainda pode mudar dependendo de vários fatores, como a forma da recuperação. De acordo com o consultor financeiro da Best Small Business Loan, Thomas Brook, os aumentos rápidos de preços podem ter um efeito desestabilizador na economia e podem prejudicar as economias de aposentadoria conquistadas com dificuldade. Ele sugeriu que manter um orçamento flexível onde se ajuste temporariamente as despesas de manutenção para baixo durante tempos difíceis seria o ideal. Ele também disse: sua carteira de aposentadoria pode ser projetada de forma proativa para se proteger contra a inflação. Então, quais são as maneiras de diversificar o portfólio? Ele sugere diferentes ativos como ouro e imóveis. Outra opção que pode surgir é o Treasury Inflation Protected Securities. Ele explica que esses títulos do governo dos Estados Unidos de alta qualidade são indexados à inflação, que protege os investidores de um declínio no poder de compra de seu dinheiro. Isso ocorre depois que o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos acaba de informar que a inflação subiu 5% em maio. Esse foi o maior aumento anual desde 2008. As áreas com maiores saltos de preços incluem carros usados, passagens aéreas e alimentos, e a inflação projetada para o próximo ano é de 2,26%. E agora, antes de terminarmos, o lugar mais mágico da Terra está pronto para as comemorações. O Walt Disney World, na Flórida, fará 50 anos esse ano. O parque divulgou alguns detalhes de sua comemoração de 18 meses, que começa em 1º de outubro. Entre eles, o Encantamento da Disney, que é um evento noturno no Reino Mágico com músicas, shows de luzes, fogos de artifícios e efeitos de projeção envolventes. O parque terá uma vitrine musical multilingüe de canções clássicas da Disney chamada Harmonious. No reino animal, os visitantes do Anfiteatro Descoberto no Rio podem ver um show de pipas. A celebração prolongada também contará com a grande inauguração da aventura de Remy de Ratatouille. Mais eventos serão anunciados posteriormente. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.